E aí, galera, vamos partir agora para última tela do nosso aplicativo, que vai ser a tela onde a gente finalmente vai mostrar a dica da tela que o usuário, da fase que o usuário tem dúvida no nosso game, clicou e quer saber a dica. Para isso, para a gente criar uma nova janela, a gente já está craque nisso, a gente vai clicar aqui com o botão direito na pasta Resources, New File, e a gente vai chamar essa nova janela de dica. Então, por isso eu vou criar o dica.js. E eu vou criar aqui a nossa função dica. E, como sempre, eu vou usar o module.exports igual a dica, para que essa função seja acessada de qualquer lugar do código do nosso aplicativo. E, como sempre, quando a gente cria uma nova janela, a gente precisa retornar essa janela ali na nossa função. Para isso, eu vou copiar aqui, então, a nossa declaração de janela. Então, já temos aqui a nossa variável window, que retorna uma janela. Return win. O que é legal é que aqui na nossa tela de dica a gente vai precisar saber de qual fase a gente está falando. Então, para isso a gente vai receber como parâmetro a fase. Isso a gente já fez aqui na tela de filtro, quando a gente clicava na tela de fases e enviou a fase como parâmetro para a janela de filtro. Como quem vai abrir a próxima janela, que é a de dica, é a tela de filtro, então a gente também continua mantendo a fase, que é o que a gente vai enviar como parâmetro para a tela de dica. A primeira coisa que eu quero exibir na tela é um texto com a dica da nossa fase. Então, para exibir um texto, o que eu faço? Eu tenho aqui uma label, que eu já deixei mais ou menos pronta para a gente, que é a dica texto. Eu criei então uma variável aqui chamada dica texto, ela é uma createLabel, titanium.ui.createLabel. Ela tem a cor branca, ela tem o tamanho de fonte 20, que eu achei que é um tamanho legal para esse aplicativo. Ela tem a largura de 90% da tela e está a 9% de distância do topo da tela do celular. A diferença aqui é que o texto dela é o que a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, aqui na tela de filtro, quando a gente clicar nesses botões imagem e texto, a gente vai enviar o usuário para a janela dica. Para isso, a gente precisa abrir uma nova janela. Então, a gente vai adicionar um listener para cada um desses botões. Então, bt texto event listener do tipo click. E a gente vai chamar a função abrir dica. A mesma coisa a gente vai fazer para botão imagens. Então, o botão imagens adiciona o evento de clique, ou seja, percebe o evento de clique, percebe que ele foi clicado e aí abre aí a função, executa aí a função abrir dica. Legal. E aí aqui dentro dessa função abrir dica, a gente vai abrir a nova janela. Isso a gente já fez aqui na tela de fases para abrir a tela filtro, certo? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse código para facilitar um pouquinho. E aí, em vez de filtro window, eu vou chamar de dica window, ou seja, a nossa janela dica. Ao invés do filtro, eu vou chamar o JS dica. E aí aqui a diferença é que a gente não tem a variável fase selecionada, mas a gente recebeu como parâmetro a fase, que inclusive a gente leu aqui a fase.número, lembra? Então a gente pode passar, ao invés da fase selecionada, a gente vai passar a nossa variável fase, que é a fase que a gente tem aqui em cima. Então o que a gente está fazendo? Quando a gente clica no botão imagens, a gente percebe que esse botão foi clicado, chama a função abrir dica, essa função vai criar uma nova janela que é igual à janela criada aqui no dica.js e vai passar como parâmetro a nossa fase. O nosso dica recebe aqui a nossa fase e já adiciona uma label, que é a nossa label aqui, dica texto, e a diferença é que o texto da nossa label é o fase.dica. Lembra aqui que a gente cadastrou a propriedade dica em cada uma das fases? No nosso dados.js? Então, a gente vai chamar essa propriedade usando aqui o fase.dica. E aí adicionar a label dentro da nossa janela. Não pode esquecer, senão a janela não vai aparecer, hein? E aí, salvou o arquivo JS e vamos rodar no nosso simulador. Então, Galaxy S3, vamos rodar. Então tá, então a gente tem aqui a nossa janela com todos os botõezinhos para cada uma das fases. Cliquei na fase 2, abri a tela de filtro, já com o nome aqui fase 2, ou seja, a tela de filtro já sabe qual fase a gente está falando. E aí eu cliquei em imagem e aí eu tenho que abrir a fase dica.js, que já leu a dica que a gente separou para a fase número 2. Então funcionou aqui, a dica super secreta da fase 2. Então tá tudo funcionando. Agora o que eu quero mostrar para vocês é como adicionar uma imagem nessa tela, caso você queira dar uma dica para o jogador baseada em imagens. Separei duas imagens para a gente aqui. Uma é essa do Angry Birds, .jpeg, e essa aqui também
é .jpeg, também é do Angry Birds, mas aqui é uma outra ilustração diferente. No nosso arquivo dados.js, a gente vai adicionar mais duas propriedades para cada uma dessas fases. Para isso, para facilitar um pouco a visualização do código, a gente pode dar um Enter aqui entre essas chaves e aí fica mais fácil da gente adicionar uma nova propriedade. Lembrando que a gente sempre separa as propriedades por vírgula e aí a gente vai chamar de imagem 1. Nessa imagem 1, eu vou passar aqui, entre aspas, a minha URL para essa imagem, o meu link para essa URL. Separei por vírgula e vou criar aqui a propriedade imagem 2. Vai ser parecida com a imagem 1, só que a diferença é que a URL vai ser outra. O endereço vai ser outro. Ok, então aqui eu já tenho uma fase 1, onde ela tem um número, ela tem uma dica, e agora ela tem a propriedade imagem 1 e imagem 2, ou seja, ela tem duas imagens. Eu vou fazer o mesmo para todas as outras fases que eu tenho aqui no meu aplicativo, no meu dados.js. Então, beleza, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a minha fase 9, por exemplo, e aí eu tenho o número, a dica, e agora eu tenho uma imagem para cada uma dessas propriedades, imagem 1, imagem 2. Eu fiz isso para todas as minhas fases aqui. Claro que você pode separar uma imagem para cada uma dessas fases. Eu, no caso, como é uma demonstração, eu usei a mesma imagem, mas recomendo que você separe uma dica para cada uma dessas fases, né? Vamos testar. Salvei aqui o meu dados.js e voltando para o meu dica.js, a gente cria uma image view para ler essas imagens. Então eu tenho aqui a minha variável dica imagem, que é um titanium.ai.createImageView, ou seja, uma imagem. E aí a propriedade image dela, a gente vai passar a fase.imagem1, que é a nossa propriedade imagem 1 de cada uma dessas fases. Vamos criar aqui também a segunda imagem. Vou chamar aqui de dica imagem 2. Vou adicioná-la também na window. E a diferença é que ela vai ficar 30% mais para baixo. Então, vou trocar o top dela aqui de 28% para 58%. E aí, a diferença também é que ao invés de ler a propriedade imagem 1, eu vou ler a imagem 2. Vamos salvar aqui o dica.js e vamos rodar no simulador. Vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. Vamos até a nossa fase. Selecionei a fase aqui número 6. E aí, eu cliquei no botão imagens. Além da dica aqui em cima, na parte superior, olha que legal. Aqui a gente carregou as duas image views, cada uma com um link para uma imagem diferente que a gente cadastrou aqui, em cada uma das fases, no nosso dados.js. É isso, galera. Mostrei para vocês como carregar aí duas imagens como propriedade de cada uma das fases e mostrei como abrir essas propriedades e como ler isso na tela dicas, na janela dicas, dica.js. Mostrar para vocês no próximo vídeo como fazer um vídeo do YouTube abrir no seu aplicativo. Vamos lá. Valeu!